pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um novo vídeo. E sim, finalmente eu atualizei a minha addon. Agora todos vocês vão poder ver o que tem de novo e eu vou mostrar nesse vídeo tudo o que eu fiz. E para começar esse vídeo vamos falar sobre as aranhas. Logo no começo eu criei um mundo e coloquei algumas aranhas para me ver como é que estavam os modelos delas no jogo. E bem, dá para perceber que estava uma porcaria. Mas isso é porque eu não tinha colocado nenhuma animação e eu ainda não tinha consertado os modelos delas. Então eu fui direto para o aplicativo para começar a mexer nessas coisas. Para fazer a aranha foi muito fácil e rápido. Primeiro eu fiz ela a partir de outra criatura que eu já tinha feito. Logo, todos os comportamentos dela já estavam programados, tirando o fato de que ela não ia escalar paredes. Infelizmente, eu não tenho experiência o suficiente para fazer isso, então eu acabei deixando ela sem escalar parede mesmo. Depois de algumas horas mexendo no design da aranha, eu coloquei todas as patas dela de volta no lugar. E também as patas da frente, essas que tem garras. Eu mudei o formato das garras e mudei o formato das patas, porque para mim antes estava muito esquisito. Sem contar com as presas que estão na boca dela, que antes eram todas pintadas de vermelho, e agora eu deixei a pontinha, onde fica a parte do dente, pintada de branco, para fazer uma diferença ali e você conseguir diferenciar o que é dente e o que é carne, já que por algum motivo eu não tinha me preocupado com isso antes. E só aproveitando que é o começo do vídeo, eu tenho uma coisa para explicar. Quem assistiu os meus vídeos anteriores e tentou baixar a addon e não conseguiu, isso é porque tem novas versões. E toda vez que eu lanço uma nova versão, a versão anterior pode ser desinstalada. Então talvez vocês estejam tentando baixar a versão antiga e não estejam conseguindo. Isso acontece por causa justamente disso, né? Então já fica avisado aí para vocês que acabaram se decepcionando e não conseguindo baixar a versão anterior. Mas relaxa que toda vez antes de desinstalar a versão anterior, eu consigo uma versão nova para vocês, com um link novo. Então, por favor, não se preocupem com isso. Galera, e só mais uma coisa. Infelizmente, eu não consigo trazer para vocês as gameplays em tempo real, porque o meu celular ele não consegue gravar o som do Minecraft e o meu som conversando ao mesmo tempo. O meu celular simplesmente não tanca, ele não aguenta rodar esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Então eu vou ficar devendo esse tipo de vídeo para vocês, né? Há uns meses atrás eu até conseguia, só que hoje em dia, infelizmente, eu não consigo mais. Isso acabou sendo uma perda muito grande para mim. Mas, voltando pro assunto do vídeo, que é sobre a aranha, eu tive muita dificuldade para fazer a animação dela. Isso é porque eu já estou muito acostumado com os modelos humanoides, que tem 2 pernas, 2 braços e um tronco. E já a aranha não, ela tem um tronco, tem 8 patas e as patas da frente meio que são braços e todas as patas de resto são pernas, então é complicado, cara. Muito complicado fazer esse tipo de animação. Mas eu me esforcei ao máximo para tentar fazer melhor do que da última vez. Para ficar o mais realista possível que eu conseguiria fazer, eu fiz o seguinte. Eu fiz a pata se levantando, tocando o chão logo à frente e se arrastando para trás. Meio que 3 animações para cada pata. Isso ia fazer como se elas estivessem realmente caminhando, só que realmente não ficou do jeito que eu queria, mas ficou muito melhor do que a primeira versão, onde a pata só se levantava do chão e depois se abaixava, tocando o chão novamente, e era só isso para todas as patas, né? Então o esforço foi maior, mas pelo menos o resultado foi melhor. Então, depois de algumas horas eu mandei tudo isso para dentro do Minecraft, para mim ver como é que tinha ficado o resultado final. Então a primeira coisa que eu fiz foi escrever a aranha para mim ver como é que ela tava. E cara, tava funcionando perfeitamente.
Eu nunca tinha gostado antes de fazer animação de aranha. Da última vez que eu fiz eu não gostei da aranha que eu tinha, mas agora talvez eu goste muito mais dela do que outras criaturas. Ela tá simplesmente impressionante, pelo menos pra mim. E é claro que eu não vim aqui só pra falar de aranha, né? Eu também fiz um zumbi e também coloquei ele dentro desse mundo. Diferente do outro zumbi, a única coisa que eu mudei foi a textura dos braços, que da última vez estava todo vermelho. E também não tinha garras, eu decidi colocar essas garras só agora. Bem, eu gostei muito do resultado final, ficou uma coisa bem diferenciada. Talvez lá pra frente eu vou colocar a camisa clássica azul nele, né? E assim que eu chegar no estágio 2 eu vou tirar a camisa novamente, como se ele tivesse rasgado. Sabe o Hulk se transformando? Tipo isso. Essa daí é a animação dele parado, de vez em quando ele faz isso, né? Ele dá um grito, olha para a própria mão e bate no vento. Esse é a característica que eu queria que todas as minhas criaturas tivessem. Lá pra frente eu acabei deixando algumas criaturas sem animação única. Eu desisti dessa ideia. Pelo menos as que eu gostar eu vou colocar. Eu desisti mais depois de fazer o coelho, porque eu vi que era desnecessário colocar tanta animação em um bichinho tão pequeno que ninguém vai ficar reparando. Então eu deixei só para as criaturas maiores, tipo o zumbi. E também tem essa animação dele correndo. Bem, dá pra perceber que a boca dele ali tá meio torta e ele continua com essa mania de ficar tipo batendo no vento. Eu achei que isso daí ficou bem interessante para colocar dentro do jogo. A única coisa que eu não gostei foram essas perninhas, que eu decidi deixar a essência normal do Minecraft, só que a partir do estágio 2 eu vou mudar isso, não tem condições de eu deixar uma coisa dessas, mas por enquanto até que dá pra, né, passar um pano. Já em questões de comportamento, ele tá a mesma coisa de todas as outras criaturas, correndo pra lá e pra cá igual um maluco e atacando tudo que se move, né? Tudo que respira, tudo que é natural do Minecraft. Então fiquem aí com um trechozinho, né, de como é que ele tá dentro do jogo. Deem suas opiniões se vocês gostaram ou se não gostaram. E bora para a próxima criatura. Continuando a nossa lista, agora com Enderman. Eu queria muito fazer só as criaturas noturnas, já que todos os assimilados que eu já tinha feito antes eram apenas de dia. Então eu decidi que eu ia pegar agora só os monstros da noite. O Enderman eu sei que ele aparece de dia, mas mesmo assim pra mim eu vou considerar ele como uma criatura da noite. Assim que eu fiz ele, eu acabei percebendo que ele é muito maior do que um Enderman normal, mas mesmo assim eu decidi deixar essa essência nele, porque ele ficaria muito mais assustador ainda, não só pelo seu tamanho, mas pela sua forma, né, pelo seu design. Essa é a animação que eu deixei, né, para ele parado, e eu acabei gostando muito e deixando essa mesmo, né? Eu iria fazer outras, mas eu acabei deixando essa mesmo, porque eu achei interessante esse traço que eu coloquei nele, de vez em quando ele faz algumas posições esquisitas e depois volta ao normal, como se ele estivesse tentando fugir de dentro do próprio corpo. Já essa é a animação dele correndo, né? Eu achei que ela ficou bem simples, muito simples comparado com a animação dele parado, né? E contando também que ele não ataca de vez em quando, ele não bate, ele não pula, ele não faz nada de especial. Mas eu decidi deixar essa mesmo, né? Para economizar esforços. Então comentem aí se vocês acharam que ela ficou muito ruim, ou ficou muito boa, ou ficou mais ou menos. Para mim saber, né, se é melhor eu mudar ou deixar essa mesma. Próximo da lista, esqueleto.
Bem, o modelo dele eu não mexi em nada. Do mesmo jeito que estava antes, eu decidi deixar porque eu acho que é muito estiloso e eu simplesmente não quis mudar nada. Eu poderia ter feito ele só o osso, como ele originalmente é? É, poderia. Mas eu decidi que eu queria colocar uns detalhes de carne por dentro dele, nos braços e nas pernas. Tanto para você até ver, né? Seria interessante ver o parasita dentro dele e tal. Sei lá, na minha cabeça isso daí parece a coisa mais estilosa do mundo. Essa é a animação dele parado, né? Eu fiz ele sempre apontando o arco para frente porque, independente se ele tivesse em algum combate ou ele não estivesse em combate nenhum, ele estaria sempre preparado, né? Então eu decidi deixar assim mesmo. E essa daí é a animação dele caminhando. Um detalhe bem simples que eu coloquei, mas que eu achei que ficou legal, foram os joelhos. Eu não fiz só nele, eu fiz no Enderman também. Mas quando eu coloquei os joelhos nele, estranhamente ficou bem satisfatório vendo ele caminhar. Como ele vai ser um atirador a longa distância, então ele não vai precisar, né, correr loucamente atrás do seu alvo. Ele só vai caminhar devagarzinho até chegar numa distância segura para ele começar a atirar de novo. Então eu decidi deixar assim mesmo. Indo pra dentro do Minecraft, eu já peguei logo o esqueleto e coloquei no mundo pra fazer o primeiro teste dele, cara. Então, o arqueiro tava broxa, mano. Ele não tava com força nenhuma pra soltar uma flecha de verdade. E eu achei que eu ainda coloquei ele forte até demais na força da flecha, então eu teria que mexer nisso daí também. Assim que eu atualizei e depois voltei pra dentro do jogo, eu não tinha feito só a mudança nisso, mas eu também mexi em várias outras coisas. Como, por exemplo, o coelho e também o gato. Antes, o coelho tava do tamanho de tipo os dois coelhos, um em cima do outro. E o gato também tava com o dobro do tamanho de um gato. Então é detalhe muito pequeno, mas mesmo assim eu fui lá e mexi nisso daí. Porque, sei lá, isso me faria me sentir muito mais confortável com as criaturas que eu tinha criado. E depois de resolver o BO do esqueleto, eu testei ele de novo e ele tava uma maravilha. Eu coloquei um Enderman para ele ficar tirando flechas, sabendo que o Enderman iria desviar de todas as flechas dele. E eu também fiquei impressionado que o Enderman não tava atacando ele. Se fosse o player, por exemplo, tacando uma flecha, com certeza o Enderman, mesmo que ele desviasse, ele iria partir para cima de você na porrada. Só que, cara, eu fiquei de boca aberta e ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ter dado certo finalmente. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ele deu muito trabalho para fazer e antes de sair eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Eu vou estar deixando o link da addon na descrição para vocês poderem baixar. Se der certo, por favor, me avisem. E se der errado também no seu celular e você não conseguir baixar, por favor, me avise. Porque daí eu vou estar sempre informado, né, e estar trazendo várias informações novas para vocês. Agradeço por tudo, até um outro dia e falou!